Muito bem. Vamos fazer oração, então, para a gente só ver quem quer entrar aqui. Boa noite a todos, gente. Sejam bem-vindos. Renato, Rose. Ô, Renatinha, tá me ouvindo? Sim. Faz a oração para a gente aí, por favor. Tá. Começarmos os trabalhos. Então, vamos agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, aos nossos benfeitores, dando boa noite a todos os nossos amigos que estão participando conosco, encarnados e desencarnados, e agradecendo e também dando boa noite aos nossos amigos espirituais que coordenam esse estudo, que nos acolhem, que nos ajudam com tanto carinho na compreensão e no fortalecimento para poder estarmos ativos nesse horário, empenhados em participar. Então, agradecemos a eles e rendemos graças a Jesus, nosso Mestre, nossa luz, que é a fonte de todo o nosso interesse, de todo o nosso crescimento. Que Ele nos abençoe, que abençoe os nossos benfeitores e a todos que participam conosco nos dois planos da vida. E que abençoe nessa noite o orador, né? O trabalhador que vai conduzir os estudos da noite, com muita tranquilidade, e que Deus nos abençoe. Então, que assim Que assim seja. seja. Então, hoje nós vamos continuar com o nosso estudo a partir do capítulo 9, Problema de Alimentação, que vai ser apresentado pela Rosa, vai fazer a leitura comentada para nós. E aí, na mesma sistemática, quem quiser participar, é só levantar a mãozinha aí, ou falar no abrir o microfone, falar que a gente ouve, e para poder participar e contribuir com o nosso estudo. Ô, Rosa, então a palavra está contigo. Tá. É isso aí, então. Eu vou iniciar, mas sempre contando com a ajuda de todos vocês. Se por acaso tiver algum equívoco, fiquem à vontade para fazer as intervenções. Bom, eu queria falar para o Sidney e para os coordenadores desse estudo que eu extrapolei um pouquinho para voltar num tema da colônia espiritual, para definição, mesmo porque tem algumas pessoas que talvez não tenham ainda tanta afinidade com a doutrina, a gente não sabe, eu não conheço todas as pessoas, e também porque rever e consolidar o que a gente já aprendeu, eu acho interessante. Você vê algum problema nisso, Sidney? De jeito nenhum, Rosa, você tem a liberdade total para conduzir da mesma forma. Então, tá bom. E se por alguma razão a gente não concluir o estudo do capítulo no dia de hoje, também não tem problema nós prosseguirmos na semana que vem. Então, Tá bom. liberdade total para você conduzir da forma que você achar melhor. Tá, eu entendo que se nós estamos estudando, nós precisamos realmente estudar, né? Nós não Sim, temos dia certo para terminar, né? O importante é a gente aprender. é verdade. Então, assim, eu achei importante trazer a definição para para nós nos situarmos nesse ponto do livro, que é justamente quando André Luiz, ele sai, né? Ele já mais recuperado, ele sai para poder conhecer o lugar que ele está. Então, eu trouxe para a gente aqui, colônia espiritual é um termo que designa um dos locais para onde vão as pessoas quando desencarnam. Estes espíritos já têm um grau de evolução.
eles continuam seu progresso estudando e trabalhando, enquanto aguardam novas reencarnações. Há colônias espirituais espalhadas pelo mundo todo. Aqui no Brasil, temos por volta de 58 colônias, sendo 4 mais conhecidas. Dessas 4, Nosso Lar, né, que é uma das mais conhecidas, ela se localiza sobre uma extensa região do estado do Rio de Janeiro, e ela tem a aparência, a arquitetura dela foi feita a partir, né, de uma estrela de 6 pontas. Nós temos Redenção, bem conhecida, que possui um formato triangular, e esta se localiza no leste da Bahia. Tem Raios do Amanhecer. Ela é bem extensa, ela ultrapassa os limites territoriais do Brasil, e mas um dos maiores núcleos dela está no norte do Amapá. Ela se assemelha a um parque infantil, porque é a morada temporária das crianças desencarnadas. E Sol Nascente, que está no sudoeste do estado de São Paulo. Então, essas são as 4 mais conhecidas, que, para mim, na verdade, eu só conhecia Nosso Lar mesmo, e acho que Novo Horizonte, que é uma que está aqui na região, já ouvi falar da região aqui nossa de Minas. As colônias espirituais, elas são organizadas como as cidades terrenas, porém, né, elas funcionam bem melhor do que as nossas cidades aqui. Como foi visto no capítulo 8, né, que temos lá as organizações, os ministros, né, e que eles, com certeza, regem e conduzem essas cidades de forma muito mais equânime, organizada, né, de uma forma muito mais evoluída do que nós aqui. As colônias espirituais, elas são regidas pela lei da afinidade. Então, assim, a gente fica sonhando em ir para Nosso Lar, mas nós temos que fazer por onde para ir para uma colônia, né? Pelo menos para ir para uma colônia, porque vai depender da nossa afinidade, da nossa busca pela evolução, pela nossa condição de colocar em prática a fraternidade, né? A caridade. Então, assim, é por lei de afinidade. Não adianta a gente fingir se colocar numa situação, se aqui na Terra nós podemos colocar uma roupa mais chique, ir numa festa mais chique, lá não vai ter jeito, não. A gente vai pela afinidade real mesmo, é por aquilo que a gente é, né? Então, é bem interessante atentar a isso aqui. Os espíritos que ali habitam desenvolvem atividades de trabalho. O principal nas colônias, né, é o trabalho. É através dele que a gente vai poder caminhar, continuar nossa evolução, assim como é no universo inteiro, né? Como recompensa pelo seu esforço, eles recebem uma espécie de remuneração, né? Que é o bônus chamado bônus hora. Esse bônus hora que a gente escuta muito falar e às vezes a gente brinca aqui, né? Que o importante é ter esse bônus hora, porque na hora dos apertos, na hora das nossas necessidades, lá no mundo espiritual, eles se valem desse bônus hora para ajudar, né? Quem ficou para trás, quem ainda está necessitado, as mães usam muito, né? Você precisa ter um merecimento, essa remuneração. Desculpa, passei 2. Vou voltar aqui. Espera aí, gente. Só um pouquinho. Então, vamos para o próximo. Bom, então a gente está falando sobre colônia espiritual. Se é uma colônia espiritual, ela está no mundo espiritual. E onde fica esse mundo espiritual?
né? O mundo espiritual, aí aqui vem o mundo físico e o espiritual. O físico, evidentemente, é onde vivemos nós, os encarnados na Terra. O espiritual, por sua vez, ele não tem um território determinado, né? Ele está à nossa volta, em toda parte. E ele é interligado pelos nossos pensamentos. Segundo Mário Frigério, no livro As Sete Esferas da Terra, editado pela FEB, o mundo espiritual é dividido em 7 esferas. Essas esferas, ou dimensões, como também são chamadas, se localizam abaixo e acima da Terra. E cada uma delas tem características distintas, de acordo com as faixas que vibram. Então, o mundo espiritual também, ele é subdividido também. Ele tem espaços, né, diferenciados. Estou passando aqui, viu, gente? Tem hora que não vai. Bom, esses espaços são essas dimensões, né? Crosta terrestre é o planeta em que nós vivemos, ou seja, onde estão os encarnados. Umbral é onde habitam os espíritos que carregam fardos, e nas regiões umbralinas também ficam as colônias espirituais, mas em um ambiente separado. Arte, cultura e ciência é uma outra dimensão, onde moram espíritos superiores em processo de finalização depurativa. Amor fraterno universal é o destino dos espíritos com alto grau de evolução que não possuem mais ligação com a Terra. Diretrizes do planeta é a região onde ficam entidades espirituais divinizadas como Jesus Cristo. Então, onde estão, uma dimensão onde habitam já os Cristos, né? O umbral, ele vai ter cidades também. A região umbralina também tem núcleos, cidades, né? Características específicas por ser um umbral, normalmente mais sombrio, vegetação característica sem muito atrativo, mas esse espaço, essa dimensão do umbral, também contíguo ao umbral tem as colônias espirituais. Quer dizer, já é um passo à frente, mas ainda está muito próximo, né? O umbral e as colônias estão muito próximas à crosta terrestre ainda. A colônia espiritual é nosso lar. Espera aqui, deixa eu ver se é essa aqui mesmo, gente. Deixa eu ver se passou você. Isso. Bom, então aqui no livro, nós vimos que André Luiz passou pelo umbral, né? Ele ficou lá sendo chamado de suicida, sem entender o que estava acontecendo. Normalmente os espíritos estão ali desequilibrados, por um motivo ou por outro, e depois ele recebe ajuda, é resgatado, vem para a colônia, ele começa a se recuperar e ele sai com Lísias. E ele está na colônia espiritual Nosso Lar. Segundo o relato de André Luiz, a cidade espiritual de Nosso Lar está localizada sobre o estado do Rio de Janeiro, na ionosfera terrestre, acima do umbral, mas em terras contíguas a ele, tendo diversos caminhos em meio a florestas que conduzem a ele, abaixo das regiões superiores.
Então, quer dizer que tem caminhos através das florestas, né, que chegam no umbral e vice-versa. É por isso que as colônias espirituais, elas têm muros, elas têm guardas, né, pessoas para proteger os portões, às vezes até armas, né, magnéticas, para poder fazer essa proteção. Porque muitos espíritos que estão ali tentam, às vezes, invadir essas colônias, seja para praticar um mal mesmo, seja porque estão desesperados para irem para um lugar melhor, mas ainda não tem a condição vibracional para aquele espaço. Então, ela fica bem clara aqui para nós que ela está um pouco abaixo, que ela está abaixo das regiões superiores. Bom, como nós vimos semana passada com o Sítio, no capítulo 8, o Lísias explica que tem a governadoria, né, que está no centro da colônia, mas que também tem os ministérios que ajudam na organização dessa colônia. E aqui a gente está vendo a localização desses ministérios, do esclarecimento, da união divina, da elevação, do auxílio, regeneração e comunicação. Então, revendo aqui, os ministérios de nosso lar. Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, Elevação e União Divina. Os 4 primeiros ministérios nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos, que é o da elevação e da união divina, nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Então, nessa colônia Nosso Lar, é organizado dessa forma. Não significa que em outras colônias vai ter a mesma organização. Cada colônia tem a sua organização, a sua forma de nomear essas autoridades, né? A gente tem o governador, inclusive no umbral também, eles nomeiam também como chefes, reis, etc. Então, a cidade espiritual ela vai guardar uma analogia, uma semelhança com o espaço terreno que ela está sobre ele. Então, por exemplo, se tem uma colônia espiritual no Japão, ela vai guardar a semelhança, vai ser análoga ao espaço terreno lá do Japão, né? A cidade a cultura, a língua, vai guardar essa semelhança. Então, nosso lar, ela é organizada desta forma aqui. E como é uma zona de transição, precisa realmente de ter lá a regeneração, o auxílio, a comunicação, o esclarecimento, mas a possibilidade da elevação até a gente chegar no Ministério da União Divina. Porque à medida que os espíritos vão evoluindo, eles vão alcançando outros trabalhos ali dentro da própria colônia que vai colaborando, né, fazendo com que eles possam evoluir cada vez mais. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração. Quer dizer, eu acredito que todo mundo que chega já vai para o da regeneração, né? Para daí em diante, depois, começar a ir para outros ministérios, para trabalhar em outros lugares, a partir do momento que ele vai aprendendo, entendendo. Não, mas eu acho também que não, gente. Às vezes ele vai também para o do auxílio, porque me parece que o do auxílio é que as pessoas adoecidas chegam, parte de hospital, essas coisas, me parece que é lá. Então, não seria só regeneração, acredito que vai depender. Os serviços mais grosseiros, então, localizam-se no Ministério da Regeneração e os mais sublimes no da União Divina.
Bom, então, a gente entra agora realmente no capítulo 9. Então, André Luiz está numa colônia que tem toda uma organização, ele começa a sair para conhecer essa colônia, ele começa a achar tudo muito interessante, e o objetivo dele nesses livros, nessas obras, é realmente trazer para nós aqui estes conhecimentos, né? Para que nós possamos já ter uma ideia, né, de como ela ensina, da gente poder pensar, refletir no que a gente faz aqui, para que a gente não chegue lá tão cru, né? De repente, tão cru quanto muitos chegam. E aí, eu vou começar agora, então, eu vou lendo os pedacinhos aqui do livro e vou passando aqui os slides. O problema de alimentação. Elevado na visão dos jardins prodigiosos, pediu ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. A agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. E aí surge uma indagação, né? Ele fica curioso. Ele fala assim: quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Então, quando ele olha aquilo tudo, aquela grandeza, aquela organização, né? E quando ele observa a colmeia, essa palavra já vem nos trazer a ideia de trabalho, né? Essa colmeia imensa de serviço. Ele questiona, né? Não tem, como que as pessoas, como que o abastecimento aqui, né? Eu não vi o Ministério da Economia, tem outros, mas não tem da economia. Então, aí a gente vai dar uma paradinha, fazer uma parte aqui. Mas espírito alimenta? E aí, Kardec, ele estuda o perispírito e espírito em várias questões do Livro dos Espíritos. Na obra O Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, e em A Gênese. Na questão 257 de O Livro dos Espíritos, cujo título é Ensaio Teórico sobre as Sensações dos Espíritos. Allan Kardec apresenta os fundamentos para a compreensão do espírito em suas sensações e de como o perispírito funciona como veículo dessas sensações. Por que eu trouxe essa pergunta? Para que a gente possa entender o que vai acontecer daqui por diante quando Lísias começa a explicar para ele, né? Porque ele está aqui contando como se o espírito alimentasse. Então, precisaria de ter um Ministério da Economia. Kardec diz que as sensações, as percepções dos espíritos se dão através do perispírito, mas como um todo. Não existe um lugar específico da percepção. Então, quando Kardec vem estudar, né, e perguntar sobre essa questão da alimentação do espírito, ele faz uma invocação, ele invoca um espírito bem inferior, bem atrasado. E ele conta para a gente que esse espírito, ele identifica esse espírito como Baltazar, o glutão. Esse espírito já chega perguntando, cadê a mesa farta, né? Cadê os alimentos preferidos, a bebida, as mesas lautas, né? Aí o Kardec pergunta para ele se ele tem necessidade desse alimento. E vai conversando com ele,
E Kardec não poderia chamar para isso um espírito evoluído. Ele não poderia fazer esse estudo com um espírito evoluído. Ele precisava fazer com um espírito inferior ainda. E esse espírito chega a um ponto que esse espírito fala para ele que ele não necessita, mas que ele deseja. Porque ele viveu apegado a esses prazeres do alimento, da comida, de muita comida, e que isso era um prazer para ele. Assim como nós temos muitos prazeres, né? Assim como nós temos vícios, desequilíbrios, porque, na verdade, esse alimento, ele nem é, às vezes, necessário para a gente, né? Nós vimos isso nos estudos que nós fizemos também no Evolução em Dois Mundos, né? Que o amor é uma forma de alimento. Nós vimos que a gente ingere muito além do que a gente necessita. Nós ingerimos alimentos que muitas vezes, que muitas vezes não, que acho que a gente nem necessita, né? A gente ingere açúcar, sorvete, é tanta coisa que eu acho que seria bem menos do que a gente necessita. Seria bem menos o que a gente realmente necessita. Então, o que acontece? O perispírito, ele é o veículo dessas sensações. A gente despoja desse corpo que realmente precisa de nutrição, mas nem é dessa forma como a gente nutre, muitas vezes erradamente. Eu fico vendo a minha filha, que tem 28 anos, ela come pouquíssimo, ela alimenta com alimentos determinados e em horas extremamente exatas, ela é extremamente disciplinada nisso. E eu fico assim, às vezes, para morrer. Nossa, você come pouco demais, você come pouco demais. Então, quer dizer, fazendo esse estudo aqui, deu para pensar bastante sobre isso. Não é a quantidade, né? É o que a gente come, é o que se come, né? Então, Kardec diz que as sensações, as percepções dos espíritos se dão através do perispírito. Então, a gente despoja desse corpo físico, mas o perispírito guarda as sensações, né? Mas esse perispírito, ele vai ter essas sensações como um todo. Não existe um lugar específico de percepção para esse perispírito. Então, assim, é por isso que a gente vê os relatos do desencarnado, que tudo é mais colorido, as flores são mais bonitas, tudo é mais exuberante, porque o espírito tem uma percepção muito mais alargada do que nós, com os 5 sentidos aqui embotados dentro na matéria, nessa matéria densa, pesada. Então, dessa forma, quando o Kardec diz que o perispírito ele sente como um todo, fica claro que não há órgãos no perispírito, né? Os órgãos no corpo perispiritual, eles são apenas aparência, são formas que os fluidos assumem conforme a gente modela, porque nós sabemos que o espírito pode pegar, modelar o seu perispírito conforme ele bem entender, né? Às vezes, numa outra vida, eu fui uma preta velha, eu posso estar sempre me apresentando como preta velha, como um índio, a gente sabe que isso acontece, mas isso é uma modelagem do perispírito. Na realidade, ele não é aquilo, né? Ele não é daquela forma. Então, a gente pode até projetar algum órgão no nosso perispírito, porque nós temos também uma forma, nós não temos, Kardec, quando ele pergunta como que se dá isso, né, como é isso, pede os espíritos para explicar melhor, eles falam que a gente não tem condição de entender ainda. Então, nós sempre, assim como nós fazemos uma... Rosa, eu queria só fazer uma observação. Pois não. Para as pessoas que quiserem aprofundar mais nesse tema,
o livro Evolução em Dois Mundos Uhum. tem alguns capítulos que vão trazer minuciosamente essa descrição de como é a formação, os processos, o que passa o perispírito depois, logo após a desencarnação, esse processo da mudança da forma, né? Uhum. Como você falou, ele é muito mais plástico, ele é muito menos denso do que o corpo, então Uhum. a plasticidade dele é maior. E como, por exemplo, não necessita, como você falou, das mesmas coisas que o corpo físico, né? E aí nós vamos ver um pouco disso também aqui no estudo que você está fazendo, Uhum. tem, digamos assim, uma dinâmica para a formação na forma do perispírito. Então, nesse livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro bastante complexo, né? Principalmente para nós leigos que não somos da área da biologia, da medicina, mas mesmo assim é possível entender as explicações que estão lá. Então, esse processo, por exemplo, mas na segunda parte do livro, está descrita de forma bastante minuciosa, só para quem quiser se aprofundar mais no tema, digamos assim. Bom, então, continuando, né? Não existem, então, órgãos no perispírito, eles são apenas, né, uma forma, como se a gente tivesse ali, vamos dizer, um desenho, né, feito, é apenas fluido aquilo ali, não é uma coisa que exista realmente. Então, eu achei muito interessante isso também, porque quando a gente pensa em doação de órgãos, muitas vezes eu já pensei nisso. E como que fica o perispírito? Eu pensava, nossa, a gente doa o órgão na matéria, né? E depois como que a gente chega lá no mundo espiritual sem esse órgão? Então, quer dizer, olha, quando a gente vai conhecendo, aprendendo, como que a gente vai clareando as coisas, né? E outra coisa que eu achei muito interessante é que o Kardec fala o seguinte, que o perispírito pode ter os órgãos todos ali, fluidicamente, mas eles, vamos dizer, eu estou falando isso, vamos dizer que ele vai estar ali, tipo, enfeitando aquele, fazendo parte daquele perispírito, porque se você vendar os olhos, o lugar onde estão os olhos do espírito, ele não vai deixar de ver, ele vai continuar vendo. Se você, por exemplo, tirasse um coração ou fizesse algo com o coração daquele espírito, ele ia continuar do mesmo jeito. Nada aconteceria. Então, é muito interessante isso. Não há órgãos no perispírito. Não é por analogia com o corpo físico que nós devemos pensar no perispírito. Nós temos que pensá-lo de outra forma. E é um pouco complicado para a gente, mas é importante a gente ir atentando para isso. Corpo e perispírito têm processos totalmente distintos, cada um funciona de uma forma. O perispírito não é um corpo como o corpo físico que se desgasta, que precisa de reposição de alguma substância material. Então, o nosso corpo físico a gente precisa alimentar, porque ele desgasta, ele gasta energia, e a gente precisa repor. Talvez não tanto e da forma que nós fazemos, mas é necessário. Ele é fluídico, né? O perispírito, ele é fluídico e está em permanente interação com os fluidos da atmosfera espiritual, de onde retira os recursos necessários para a sua economia. Nós sabemos que do fluido cósmico, tudo é construído, né? É retirado do fluido cósmico para construir. Então, naturalmente, também, a gente pode retirar a alimentação do fluido cósmico. Eu entendi assim. Acabamos, então, misturando processos que são totalmente distintos.
Então, a gente mistura, e é por isso que a gente fica nessa confusão, igual eu tinha essa ideia de que não poderia doar um órgão, porque ia chegar lá no mundo espiritual, e aí, como seria? Estaria sem esse órgão. Então, são processos distintos que é bom a gente ir aprendendo sobre eles. Então, quando nós pensamos na alimentação, a resposta é muito simples, segundo as obras de Kardec. Não há necessidade nenhuma de alimentação no plano espiritual, mesmo para espíritos muito atrasados. Porque eu estava falando sobre o Baltazar e não terminei. O Kardec vai levando ele, perguntando, e levando ele a perceber que ele realmente não precisava, né, ele não necessitava do alimento. Mas ele fala que ele desejava, e ele estava infeliz e sofria porque ele não tinha esse alimento, da forma como era aqui na Terra. E muitos espíritos, eles se sentem, né, atraídos por essa alimentação de uma forma tão forte, pelos vícios e etc., que eles vêm até nós para poder, junto com a gente, né, saciar esses desejos. Nós não podemos... Rosa, só fazer outra participação. Uhum. É só para esclarecer, porque nos capítulos anteriores aí, tem aquela passagem que eles dão uma espécie assim de uma sopa, de um fluido para o André Luiz. Por que que isso aconteceu? É porque tudo gira, né? Não só nós enquanto encarnados, mas principalmente depois que a gente desencarna, tudo gira, digamos assim, do nosso campo mental. Isso. Então, um espírito que acaba de desencarnar, por exemplo, no estado ainda de relativa inferioridade, na prática, de fato, ele não precisaria da alimentação. Mas devido a um campo mental ainda muito restrito, com hábitos tão arraigados, digamos assim, então é necessário um pouquinho de tempo para um processo de, digamos assim, de mudança de percepção e de hábitos. Então, digamos assim, os protetores de André Luiz usam dessa didática, digamos assim, para ministrar os tratamentos que ele precisava. Né? Quando, por exemplo, dá um alimento para ele ingerir ali. Mas aquele alimento, qual que era a consistência dele? Era totalmente diferente das comidas do plano material. Eu vou Né? falar um pedacinho sobre isso também. Ah, então tá bom. Desculpa, senhor. Não, é bom que vai... Mas foi só essa observação, porque no sim. capítulo passado tem essa passagem. Uhum. Então, não há, então, mesmo esse espírito atrasado, o Baltazar, o André Luiz viu que não necessitava do alimento, né? Quer dizer, ele não necessita. Então, não podemos confundir desejo com necessidade. Um espírito inferior pode desejar coisas materiais, como alimentar-se, beber e várias outras coisas. Mas tudo isso é desejo e não necessidade. Então, como que seria o alimento para o desencarnado? Quando ele está muito atrelado ao mundo biológico, como você falou, Cíntia, enraizado nas sensações terrestres, nos centros de reeducação, eles encontram, né, alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica, recebendo as infunções adequadas até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior. Né? Então, assim, a necessidade não há, mas há aquele desejo ainda que precisa ser satisfeito para poder ir fazendo essa readequação.
E é disso que vai tratar, então, agora, né, o Lises. Desculpa. Então, Lises inicia a explicação. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada, quer dizer, tinham um serviço mais voltado para essa questão da alimentação. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas a simples serviço de distribuição sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Então, assim, antes do governador, já tinha um século, né, que se lutava para diminuir essa quantidade de alimentação, mesmo fluídica, né? E o governador, então, ele delibera que era preciso focar mais nisso, né? Eliminar esses fenômenos, né, que fossem puramente materiais. Ó, então a gente viu que um século não é pouca coisa não, né? Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o ministério da união divina ficou imune de tais abusos, pelas características que lhe são próprias, porque o ministério da união divina é aquele ministério que a gente sabe que é o mais elevado. E se os espíritos eram mais elevados, quanto mais elevado, moral mais alta, menos, mais sutil, menos alimentação, provavelmente ali eles já estão bem avançados nessa condição de alimentação pelos fluidos vitais, né? Os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Então, isso também foi contado para Lísia. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. Então, o governador aí, ele encontra conflitos, né? Eles acham que, como o nosso lar é uma colônia que ainda está, né, numa zona ainda muito próxima da Terra, e que os espíritos que ali estão, né, chegam com muitas necessidades assim, que não era justo já
impor isso para eles, né? Colocar isso para esses espíritos, já assim, exigências, seria muito grande essa exigência para eles. E o governador, contudo, ele não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando. Então, quer dizer, uma coisa que a gente não imaginava, né, que lá teria esses protestos públicos. Então, olha quanto que é parecido aqui com a Terra, né? E eles estavam reclamando por essa diminuição, né, desses alimentos. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Então, os espíritos ali, tanto a sensação, o desejo de alimentar, que estava no perispírito, né? Eles ainda acreditavam, né? E acreditaram que, ao não se alimentar, estavam doentes, estava fazendo falta para eles, sendo que o perispírito não precisa de nutrientes, como a gente viu aqui. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Ele convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização, facilitava aos mais rebeldes, inimigos do novo processo, variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Então, o governador, ele faz tudo o que é possível, né? Explicando, destacando a necessidade da superioridade desses métodos, né? De entrar com esses métodos, sobre a superioridade desses métodos. Os mais rebeldes, ele promovia excursão para que eles fossem estudar nos planos mais elevados, né? E nesse slide aqui, eu marco algumas palavrinhas de vermelho aqui. O governador... Rosa, antes a Renata pediu a palavra. Sim, pois não. Pode falar, Renatinha. Obrigada, gente. Rosa, porque você estava lendo aqui, eu estava te acompanhando, então fica assim, faz a gente pensar, né, o como é difícil mudar a mentalidade de uma sociedade, né? Nosso lar é uma sociedade de espíritos, né, mas uma sociedade. E aí a gente traz essa realidade para nós aqui, sociedade encarnada, e que a gente tem tanta dificuldade de aceitar, né, leis, aceitar limitações que são colocadas, porque as coisas vão sendo colocadas para o crescimento da sociedade, né? E muitas vezes, de acordo com o nosso temperamento difícil, com a nossa falta de educação, a gente não consegue ver o benefício nem a curto prazo, nem a longo prazo. A gente vai ter que passar pelo processo todo, contrafeito, aborrecido demais, reclamão demais, para um dia lá na frente a gente compreender que aquilo foi uma melhoria, né? Que surgiu algo benéfico para nós através daquilo ali. Então, quando você leu aqui, né, que algumas entidades eminentes, não é um André Luiz, não é uma Dona Maria, um Seu João desencarnado, não. São entidades eminentes, né? Trabalhadores daquela sociedade, daquele ambiente, chegaram a formular protestos de caráter público,
reclamando, e eu achei isso muito, muito legal. E por mais de 10 vezes que Lísias frisa aqui, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos que se confessavam vítima do novo sistema de alimentação deficiente. Eu fiquei pensando assim, como que eles formulavam essas reclamações, né? Se a gente não comer, a gente vai morrer? Tipo isso? O Rogério perguntou isso também. Ele falou assim: o que aconteceria? Eles morreriam novamente, né? Pois é, vai ficar com uma fraqueza, uma anemia, não vai conseguir sair da cama, porque a mente está tão focada naquela monoideia, né? Uhum. Ideia de continuidade de uma ação que eles não conseguem, a gente não consegue. Eu não vou falar eles, eu estou falando eles, É nós, né? falando eles, né? Mas somos nós, a gente não consegue se ver sem aquela situação que se tornou padrão para a gente. Por isso que a gente tem tanta dificuldade, a nossa sociedade tem tanta dificuldade em avançar com projetos educativos, né? Uhum. Com Uhum. situações novas, porque aí você vê, a gente leva isso para o plano espiritual e que você ainda vai chegar lá, mas só um detalhezinho, numa cidade dessas proporções de entendimento espiritual, né, para esses governadores, para esses trabalhadores, custou 30 anos e medidas restritivas das quais você vai falar que não são pouca coisa, né? Uhum. Só isso, obrigada. Então, gente, eu estou Ô, olhando Rosa, agora, são o que 8h55, que não você é isso? acha da gente, para É, não precisar correr, a gente continuar na semana que vem? eu acho que tem que ser, porque tem muita coisa ainda, né? A gente está meio que no meio do Sim, capítulo ainda, e é né? um capítulo muito interessante, né, que É levanta muitas interessante, muito questões, então interessante, a dá gente tem, margem para muita, muita coisa, né? é verdade. Eu queria só terminar, então, esse slide, Cid, tá? Tá, tudo Porque bem. eu coloquei ele desta forma, né? Que eu fiz aqui peguei os tópicos principais aqui, e eu coloco de vermelho aqui algumas palavras, e depois que vão também continuar no próximo, né? Que nós vamos ver na semana que vem. Eu coloco, porque justamente como Renata falou, né? Porque, olha, o governador, ele não poupou esforços, ele não desanima, ele continua, ele promove todas as condições, ele favorece todas as condições de aprendizagem, e mesmo assim foram 30 anos. Então, assim, aquilo que a gente escuta, que a natureza não dá saltos, ela não dá saltos em lugar nenhum, né? Nem aqui, nem no mundo espiritual. Então, às vezes, isso serve para reafirmar para nós que não é morreu e ficou bonzinho, morreu e mudou, né? Morreu e agora vai descansar. Tem muita coisa para ser feita e a pessoa continua da mesma forma que ela desencarnou. Olha a dificuldade para mudar, vamos dizer assim, apenas o hábito da alimentação, porque imagina todos os outros vícios e problemas que nós temos, que às vezes é muito mais difícil para mudar do que isso, né? Então, é isso que eu queria falar, porque mais na frente, essas palavrinhas em vermelho, a gente vai fazer uma alusão a elas também. Nossa, gente, tomei muito tempo, né? Ô, Rosa, mas tá ótimo o assunto, tá muito interessante, tá certo? Então, tá, acho que tá valendo a pena. E é um assunto dos mais polêmicos, né? Então, é importante a gente aprofundar essa introdução que você fez logo nos slides iniciais da sua apresentação, ela também é muito importante, porque situa um contexto, né, que facilita o entendimento. Então, o tempo foi muito bem gasto, pode ficar tranquilo. Tá bom. Eu achei importante porque nós ainda estamos bem nos capítulos iniciais em que ele começa a conhecer
a colônia, né? É verdade, verdade. Então, na semana que vem, você continua a partir daqui, tá certo? E aí, na semana que vem, a gente conclui o estudo desse capítulo. Tá bom. Uhum. Então, nós vamos encerrar hoje. Eu vou fazer a oração para a gente poder finalizar, então. Então, nós vamos agradecer o querido Mestre Jesus pela oportunidade bendita que ele nos concede, né, nos concedeu mais uma vez na noite de hoje, permitindo que todos vencêssemos os obstáculos, né, que se interpõem entre a nossa vontade, né, e os desafios da vida. Ele permitiu que estivéssemos aqui nesse breve período, né, recebendo as reflexões, as mensagens que o nosso irmão André Luiz nos proporcionou por meio do seu trabalho, o trabalho do Chico, de quantos inumeráveis irmãos, né, do plano invisível participaram dessa obra, desses estudos. Então, nós agradecemos a Jesus pela oportunidade, rogando que mantenha a chama acesa da nossa perseverança, da nossa boa vontade, para que assim, na semana que vem, na próxima quarta-feira, estejamos aqui, né, imbuídos do mesmo espírito de beber nessas fontes edificantes dessa literatura. Então, que assim seja. Muito boa noite a todos. Que assim seja. Obrigado e boa semana. Gente. Boa semana, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.